Deus abençoe a todos, graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui hoje mais um dia para fazermos a leitura da Palavra de Deus neste cronograma de leitura da Bíblia Sagrada, a qual nós estamos desde o dia 1º de janeiro e, se assim Deus nos permitir, iremos até o dia 31 de dezembro, lendo com isso toda a Palavra de Deus, todos os capítulos, todos os versículos da Palavra de Deus, e Deus tem falado conosco todos os dias através da leitura da sua Palavra. E no dia de hoje nós vamos estar dando continuidade na nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, até Mateus, capítulo 9. Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem, e aqueles, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava
como tendo autoridade, e não como os escribas. Mateus capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E disse-lhe Jesus: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sujeito ao poder, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Então levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos malignos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos disse-lhe: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide.
E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas aquelas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saía ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Mateus capítulo 9. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. E ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um principal, e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele principal, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Retiraram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles:
Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus advertiu-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse-lhe aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus por mais esta palavra, a qual o Senhor falou conosco neste dia, através da leitura da sua palavra. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, abençoando a tua casa, a tua família e tudo quanto você tem. O Senhor conhece as tuas dores, conhece as tuas necessidades, tudo que você tem passado, Ele tem visto. Confia no Senhor, espera nele e o mais Ele fará. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, ó Deus, por esta palavra a qual nós lemos hoje. Quero agradecer, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Eu agradeço pelo dia de vida, pelo alimento que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa todos quantos estão ouvindo, Senhor. As pessoas que enviam os seus pedidos de oração nos comentários, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. A cada um, Pai, que está enviando os seus pedidos de oração, tanto nos comentários, quanto a mim pessoalmente, quanto nas minhas redes sociais, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa poderosamente. Deus, eu não sei qual é o problema, Pai, desta família, qual é o problema desta pessoa, mas o Senhor sabe, Senhor. Eu te peço, Senhor, abençoa. Se for um problema na família, Senhor, entra com providência, Deus. Entra com providência nesta família, neste lar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Pai, este lar, esta família. Abençoa, Senhor, este marido, essa esposa, os filhos. Senhor, em nome de Jesus, repreende toda contenda, repreende toda briga, todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua paz reine neste lar, que a tua paz reine nestas vidas, Senhor, na vida da esposa, na vida do marido, na vida dos filhos, Senhor. Em nome de Jesus, que saia toda a guerra deste lar e entre o teu amor, a tua paz, a tua compreensão, a tua mansidão, a paz que excede todo o entendimento, que habite neste lar, em nome de Jesus. Deus eterno, Deus maravilhoso, abençoa poderosamente também, Senhor, esta pessoa, Senhor, que tem, ó Pai, passado por enfermidade, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, repreende, Deus, esta enfermidade. A palavra de hoje mesmo já mostrou, Senhor, que muitos dos enfermos iam até Jesus para ser curados, e o Senhor curava muitos daqueles enfermos, Senhor, em nome de Jesus, que iam até o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu apresento nas tuas mãos também, Senhor, todos esses que passam por enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Repreende, Senhor, toda esta enfermidade. Deus, os milagres não ficaram no passado, porque o Senhor não muda. O Senhor é o Deus que curou no Antigo Testamento, o Senhor é o Deus que curou no Novo Testamento também, Pai. Eu creio, Pai, que o mesmo Deus que curou aqueles endemoniados, libertou aqueles endemoniados, Senhor, daqueles espíritos malignos, curou os enfermos, curou os cegos, curou os leprosos, curou os aleijados, os mancos, Senhor, curou a mulher do fluxo de sangue. Pai, em nome de Jesus, restaura também, Senhor, a saúde desta pessoa, Pai. Em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor, a vida dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa
abençoa, Pai, a todas estas pessoas, Senhor. Cura, Senhor, cura, Pai, em nome de Jesus, esta enfermidade, que saia em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade, em nome de Jesus, que saia deste corpo, da cabeça aos pés, toda enfermidade, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, todas as enfermidades, Senhor, tanto do corpo como da mente, da alma, em nome de Jesus, essa síndrome do pânico, ó Pai, em nome de Jesus, repreende, Senhor, esse espírito de enfermidade, esse espírito que está atormentando a vida desta pessoa, Senhor, está atormentando a vida desses filhos, ó Pai, desse esposo, dessa esposa, em nome de Jesus. Toda enfermidade que saia em nome de Jesus, o espírito que está causando esta depressão, essa tristeza profunda, em nome de Jesus, que saia em nome de Jesus Cristo. Deus, eu oro também, Senhor, eu te peço, abre, Senhor, as portas de emprego para aqueles que estão desempregados, Senhor, em nome de Jesus. Quando eles forem entregar os currículos, que esses currículos possam ser chamados, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus querido, aqueles também, Senhor, que tem uma causa na justiça, Senhor. Deus, o Senhor é o advogado dos advogados. Senhor, libera, Senhor, em nome de Jesus, essas causas na justiça, Senhor, que estão lá paradas já há um tempo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Senhor. Abençoa também aqueles que pregam o teu evangelho, Senhor, nas cadeias, nos presídios, Senhor, em nome de Jesus, nas casas de recuperação, Senhor, onde estão aquelas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus, que estão, ó Pai, pela sociedade já determinada a um fim, Deus, e eles mesmos não têm mais esperança mais de nada, Senhor, mas eu te peço, Senhor, torna a dar esperança, Senhor. Eu creio na regeneração do homem através da tua palavra, Senhor, por isso eu te peço, liberta, Senhor, usa os teus servos cada dia, Senhor, os teus servos que estão indo nesses lugares pregar o teu evangelho, se com eles, usa eles cada vez mais para que almas sejam libertas, transformadas pelo poder da tua palavra, Senhor, que haja salvação de almas nesses lugares, Senhor, que as pessoas possam ser mudadas de vida. Faz deste homem, Senhor, que estava perdido, tua palavra mesmo diz aqui, o Senhor veio para os injustos, não veio para os justos, o Senhor veio buscar os doentes, o Senhor veio para os doentes e não para os sãos, Senhor. Quem necessita de médico são os doentes, Pai, em nome de Jesus, veio buscar e salvar aquele que estava perdido, Deus. Então este homem, Pai, que pela sociedade já está perdido, ou por ele mesmo que já se acha um caso perdido, Deus, em nome de Jesus, resgata ele, tira ele desse charco de lodo horrível e firma os passos dele na rocha, que é Jesus, e põe um novo cântico na sua boca, um hino de adoração a Deus, ó Pai. Faz deste homem, desta mulher, um novo homem, uma nova mulher. Esses homens que estão encarcerados, esses homens que estão nas casas de recuperação, esses homens e mulheres que estão na rua, que estão debaixo da ponte, que estão na Cracolândia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, Senhor, em nome de Jesus. Liberta essas pessoas dos vícios, liberta, Senhor, essas pessoas das drogas, liberta essas pessoas, Senhor, do crime, Senhor, em nome de Jesus. Restaura, faz dele um novo homem, uma nova mulher. Restitui essas pessoas à sociedade de novo, Senhor, como um homem de bem, Senhor, uma mulher do bem, Pai, uma mulher, um homem e uma mulher de Deus, um servo de Deus, Pai, em nome de Jesus. Completa, Senhor, a tua obra na vida desta pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, Senhor, internados, Senhor, em nome de Jesus, por algum motivo pararam lá, ou por uma doença, ou porque sofreram algum acidente. Deus, se as pessoas tiverem que passar por uma cirurgia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, usa a mão dos médicos, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, restaura a saúde dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa também a tua obra missionária, os teus servos que pregam o teu evangelho em outros países, em outras localidades, países que é mesmo até proibido pregar ali outro evangelho, Senhor, em nome de Jesus, que não for o deles lá, Senhor, em nome de Jesus, mas os teus servos estão lá pregando o amor de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sê com eles, Senhor, guarda eles, protege eles, livres de todo mal.
Senhor, em nome de Jesus, eu oro também para que o Senhor proteja e guarde, Senhor, essas crianças, Senhor, que estão no meio dessas guerras, Senhor, crianças, homens e mulheres também, Senhor, que estão morrendo de fome até, Pai, no meio dessas guerras onde está acontecendo, Senhor, no mundo inteiro, Israel ali contra o Hamas, ali na Palestina, Senhor, a cidade inteira sendo destruída, Senhor, e muitos inocentes morrendo ali também no meio, Senhor, em nome de Jesus, protege, Senhor, Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que são inocentes no meio, Senhor, todas essas guerras, ó Pai, no Oriente Médio, em todos os países onde houver guerra, Senhor, protege, guarda, livra, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, dessas pessoas que não tem nada a ver com essa guerra, Senhor, mas são inocentes que estão morrendo, e muitos deles, Senhor, indo apenas atrás de comida, de alimento para se alimentar e matar a fome, e muitos estão ali morrendo de fome, Pai, em nome de Jesus. Deus, tem de misericórdia, tem de compaixão, guarda essas almas, guarda essas vidas, Senhor, protege, Senhor, em nome de Jesus, livra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tem de misericórdia, tem de compaixão, Senhor, em nome de Jesus, dessas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e salva, Senhor, ó Pai, revela a Tua palavra, ó Pai, revela ali, Pai, em nome de Jesus, que chegue o alimento também, o alimento físico, mas chegue também, Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, que as pessoas venham conhecer o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Deus que criou os céus e a terra. Deus, em nome de Jesus, abençoa, eu te peço, Senhor, cuida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, tudo isso, Senhor, eu quero te pedir e te agradecer. Cura, salva, liberta, transforma, Senhor, renova as forças, dá força, fortalece o fraco, dá força àquele que não tem vigor, Senhor. Ó Pai, esse que está dizendo que é fraco, mas o Senhor é forte. Quem sabe essa pessoa diz que não tem força para sair dessas profundezas da onde ele está, desse abismo, dessas coisas ruins que têm acontecido, Deus, na vida desta pessoa, mas eu peço ao Senhor, eu oro, fortalece essa pessoa, Senhor, dá forças a ela, para que ela possa sair dessa situação, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fortalece-nos a cada dia, nos sustenta nas Tuas mãos, porque ai de nós, se não for o Senhor nas nossas vidas, há muito que já teríamos perecido. Portanto, tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.